Fala pessoal, Thiago da América Legal aqui, beleza? Bom, eu vou falar para vocês sobre uma situação que eu fiquei sabendo agora e que eu acho que vai ajudar muita gente. Por exemplo, quando você tem um parente que está fora de status, que está ilegal nos Estados Unidos, aí eles te perguntam, você tem parente nos Estados Unidos? O que é que você responde, tá? Bom, esse vídeo eu vou gravar porque agora há pouco eu estava falando com uma cliente minha e essa cliente minha, ela estava contando que uma amiga da filha dela que mora lá nos Estados Unidos, mas está ilegal, os pais tentaram tirar visto aqui no Brasil, né, o visto americano, e daí quando foi para a entrevista do consulado, lá no consulado perguntaram se eles tinham algum parente e tal, insistiram se ela não tinha filho ou filha que estava nos Estados Unidos e ela respondeu que não, porque como a filha está ilegal, ela acabou respondendo que não. Bom, aí negaram o visto. Uma coisa que muita gente não sabe é que o sistema americano ele é todo interligado e se alguém ficou fora de status lá, o governo sabe e eu vou mostrar para vocês o porquê sabe. Olha só. Quando você entra nos Estados Unidos, você preenche um formulário chamado I-94, também conhecido como forma migratória, tá? Antigamente ele era feito no papel e você portava ele para comprovar que você estava com o seu status migratório ok. Agora quando você entra de avião, isso é feito eletronicamente lá nos totens e tal. Então você não recebe o papel. Quando você entra por terra, sim, tá? Mas não importa, toda essa informação de entrada, ela fica registrada aqui, ó, nesse site do I-94, do Departamento de Estado americano. Então se você entra nele, aqui, ó, você consegue pegar o seu mais recente I-94, você consegue ver o seu histórico de viagem. Então quer dizer, a pessoa que ela não sai, no histórico dela de viagem não vai ter a saída. Então eles sabem que está lá, ok? Agora, você também não tem a saída se você sair pela fronteira do Canadá ou do México, tá? Inclusive, eles dão a informação aqui, se você saiu pelo México ou pelos Estados Unidos, que o comprovante da sua saída na data correta é o carimbo do outro país, ou recibos, pagamentos e tal, no outro país que tem a data lá comprovando, tá? Então, eu, por exemplo, quando fui para os Estados Unidos da última vez, saí por terra, porque eu fui de avião, saí dirigindo motorhome. Então, não tem no meu histórico de viagem a saída. Porém, eu tenho lá o carimbo do México quando eu saí. E lá quando eu saí eu tirei essa dúvida também com os agentes de imigração do lado americano, eles confirmaram essa informação. Agora, o que eu quero dizer? Para os americanos é sempre importante não mentir. Eles valorizam muito o falar a verdade. Então, nesse caso, eu considero, a minha recomendação é que se você tem um parente legal nos Estados Unidos, não omita essa informação, porque eles sabem. Se você mente, você gera suspeita, tá? Você pode falar assim que tem, e ele é imigrante? Não, é não imigrante. E aí se perguntar mais informações, você pode falar, olha, eu não sei, eu não tenho acesso a esse tipo de informação e tal. Mas é sempre bom não mentir, né? E se a pessoa ela fosse mentir, eu recomendo, lembrando, recomendo que não minta, né? Mas se ela fosse mentir, por exemplo, se ela falasse, igual a mulher falou que não tinha nenhum parente nos Estados Unidos, os americanos sabem por conta do I-94, né? Quando eles entraram, eles preencheram e depois não tem a saída. Mas se fosse mentir, seria muito melhor ter mentido que não. Ela foi de fato, mas saiu pela fronteira mexicana ou pela fronteira canadense. Ah, doutor, mas se essa mentira cola, por que eu não devo usar? Porque eles também têm outros meios para saber. Então, muitas vezes, quando a pessoa está lá, fora de status, ela tem uma conta bancária, ela está movimentando dinheiro, ela está fazendo as coisas dela. E com uma pesquisa um pouquinho mais profunda, eles têm como saber. Mas se fosse colar, que colaria seria da saída por terra. Mas a minha recomendação é não minta, fale a verdade, não tem problema, porque o filho, a filha está lá ilegal, mas você está indo legalmente, tá? Então mostra que o propósito não é errado, tá? Eu já contei em algum momento do caso da entrevista que eu fui com os meus filhos lá e a família que estava na nossa frente já tinha ficado ilegal nos Estados Unidos e estava pedindo visto.
A agente da imigração sabia, aliás, a agente consular sabia, perguntou para eles e eles não mentiram, falaram assim, a gente ficou ilegal e respondeu todas as perguntas falando a verdade, e no fim o visto foi concedido. Então, eu sei que é difícil confiar nisso, mas vai por mim, não minta, ok? Então essa é uma razão de negativa de visto, colocar lá no DS 160 e depois na entrevista falar que não tem parente lá nos Estados Unidos quando tem, porque essa é uma informação que eles têm como saber. E é por isso que eu sempre recomendo, pessoal, você quer ir para os Estados Unidos, quer tirar visto, seja de turista, seja um visto de residência, seja um visto... Enfim, seja uma aplicação para imigração, se você quer ir para os Estados Unidos, contrate uma assessoria e dê preferência para assessorias de advogados como a nossa aqui. Por quê? Porque o advogado, além de conhecer o processo todo de como funciona o consulado e imigração americana, ele conhece a legislação. Então, a chance de você ter o seu visto aprovado é muito maior. Por quê? Porque você vai ter uma orientação completa, beleza? Mas fica a dica aí, se é o seu caso, fique esperto, porque por força do I-94, eles têm como saber que a pessoa foi para lá e ficou ilegal, beleza? Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu like aí, comenta se você tem mais alguma dúvida e não deixa de se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais, como o YouTube, como o Instagram. Por quê? Porque sempre a gente vai estar postando dicas rápidas aí e também fazendo aulas mais longas para ajudar o pessoal que quer ir para a América de forma legal. Beleza? Então, valeu, pessoal!